Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 18 de junho de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Você viu aí na nossa vinheta nova, hein? Mais informações do seu bairro aqui no nosso jornal e muitos assuntos hoje. Confira os destaques da primeira edição. Vereadores aprovam em primeira votação o Programa de Regularização Fiscal de Campinas 2019. Em audiência na Câmara, vereadores, público e autoridades debatem a importância da lei do puxadinho para Campinas. 42 jovens que cumprem medidas socioeducativas em Campinas e região vão se apresentar no festival em São Paulo. Eu conto essa história já já. Hoje é dia do Orgulho Autista. Escola do Legislativo da Câmara promove seminário com profissionais ligados ao tema. E no esporte, hoje é dia de Copa do Mundo. Seleção brasileira feminina enfrenta a Itália para se classificar. À noite é a vez da seleção masculina enfrentar a Venezuela na Copa América. A seleção brasileira não pode nem pensar em derrota na Copa do Mundo feminina e à noite é a vez dos homens. Já venceram na estreia, já a gente aborda as duas seleções. Primeiro, vamos falar sobre o Legislativo, porque ontem aconteceu a 37ª reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 9 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Mantido o veto parcial ao projeto de lei de autoria do vereador Felipe Marquesi, que trata da criação da Semana do Jovem Aprendiz no município de Campinas. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede o título de cidadã emérita a Sônia Rubinski. Aprovado também o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jorge Schneider, que concede o diploma de honra ao mérito ao projeto Gente Nova Progem. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que trata da afixação dos cartazes e similares exigidos pela legislação consumerista municipal nos estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços. O item 5 foi rejeitado após as comissões de mérito darem parecer contrário ao projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que proíbe a coação administrativa de motoristas por guardadores e lavadores autônomos de veículos no município de Campinas. Com isso, a matéria será arquivada. O item 6 foi aprovado. É a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata de desafetação de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial, a fim de regularizar a implantação de unidade de saúde no loteamento conjunto habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu, DIC 1. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria do prefeito, que trata do Refis Campinas 2019, o Programa de Regularização Fiscal de Campinas. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede a medalha Carlos Gomes a Miguel Geraldo Santos Júnior. E, por fim, foi aprovado o projeto de decreto legislativo, também de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede a mesma honraria a Júlio Medaglia. Lembrando que se você quiser rever ou assistir a 37ª reunião ordinária, ela está disponível no Facebook da TV Câmara Campinas. A Câmara aprovou ontem na sessão o projeto de lei da Prefeitura que cria o Programa de Regularização Fiscal, o Refis 2019. Confira. Os vereadores aprovaram em primeira votação, na noite desta segunda, o projeto de lei do Executivo que cria o Programa de Regularização Fiscal de Campinas, o Refis 2019. A matéria teve apenas um único voto contrário, da parlamentar Mariana Conte. O vereador Luiz Carlos Rossini, que é o líder de governo, falou sobre a proposta. Então isso é criar alguma coisa que possa facilitar aqueles contribuintes que estão inadimplentes para ter a sua situação
fiscal junto ao município regularizado. Pelo projeto do Executivo, o Refis oferece descontos de até 75% nas multas e até 55% nos juros, de acordo com a forma de parcelamento escolhida. O parcelamento das dívidas poderá ser feito em até 60 vezes. Já os contribuintes com débitos superiores a 1 milhão terão a opção de parcelar a dívida em até 96 vezes. A economia, ela demonstra um sinal meio de paralisação. A prefeitura, ela está projetando talvez até a receita inferior àquela prevista para 2019 no orçamento. Então esse é mais um esforço para tentar dar um suporte na receita, na arrecadação do município, para que o município possa cumprir com as suas obrigações, investindo em saúde, educação. A expectativa é arrecadar cerca de 160 milhões, sendo 110 milhões ainda este ano e os outros 50 milhões até 2020. A prefeitura tem feito todo o esforço para cobrar os inadimplentes. Feito a cobrança, seja administrativa, mandando a cobrança normal aos devedores, e até colocando na dívida ativa e ajuizando, tentando cobrar na justiça essas dívidas. É uma obrigação da prefeitura, aliás, cobrar os devedores. O PL precisa ainda voltar à pauta para a segunda análise e, caso seja mais uma vez aprovado, então seguir para a sanção do prefeito Jonas Donizete, para que o Refis possa efetivamente ser criado. O parlamentar garante que os adimplentes não serão lesados. Quem pagou seus impostos em dia não vai ser, em tese, se sentir prejudicado, porque esse devedor ele vai pagar mais do que se ele tivesse pago na época correta. Mas é um esforço do município no sentido de tentar facilitar aqueles que querem e podem se regularizar e, obviamente, trazer recurso para que a prefeitura possa aplicar em saúde, educação, na manutenção da cidade, já que a economia sinaliza não com aquele crescimento que se esperava, né? A receita desse ano deve ser inferior àquilo que se projetava. A organização da sociedade civil de interesse público Terra das Andorinhas, por meio do projeto Viva Melhor, está realizando hoje, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, um teste rápido de HIV, orientação sobre prevenção das IST e hepatites virais, além de distribuição de preservativos e informativos, no centro de Campinas, em frente à Catedral Metropolitana, tá certo? Voltando aqui ao Legislativo Campineiro, a Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara promoveu uma audiência pública para debater a Lei do Puxadinho. De acordo com o Executivo, promete regularizar as construções clandestinas na cidade. A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara promoveu nesta segunda-feira uma audiência pública para analisar e discutir o projeto de lei complementar 26 de 2019, de autoria do Executivo, que propõe a regularização de construções clandestinas e irregulares, a chamada Lei do Puxadinho. Presidente da Constileg, o vereador Luiz Henrique Cirilo diz que o assunto afeta milhares de famílias de Campinas e precisa de um debate amplo para ser aprovado na Câmara. É um tema que envolve mais de 400 imóveis, 400 mil imóveis, para regularizar imóveis clandestinos e irregulares. Então a audiência pública serve para isso, para permitir com que a população possa ter um conhecimento mais aprofundado do projeto, para que possa, querendo vir à Câmara, discutir com a mesa no sentido de apresentar seus questionamentos, as suas divergências, e eu acho que acaba atingindo o objetivo. A audiência pública contou com a participação do secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, que pôde responder aos questionamentos dos vereadores e da população que esteve no plenário. Carlos Augusto Santoro explicou que a Lei do Puxadinho foi adiada para aguardar as mudanças no plano diretor da cidade, aprovado pelo Legislativo em 2017, e que fez alterações no zoneamento. A razão pela qual não teria sentido fazer uma lei de puxadinho num contexto de território totalmente diferente do que nós temos hoje no plano diretor, né? Uma cidade mista, uma cidade com zoneamento bem mais claro, sintético, uma cidade que prevê, né, um livre-arbítrio de utilização muito mais amplo por parte do território, e isso, então, requalifica uma amplitude muito maior por parte da lei de puxadinho nessas condições. E não seria bom para a população se tivéssemos, então, iniciado ou consignado uma lei de puxadinho
em 2016 e 2017, para depois em 2018 modificar novamente. Com a realização da audiência pública, o projeto pode seguir a tramitação normal. O vereador Luiz Henrique Cirilo diz que a discussão sobre a lei do puxadinho agora tem mais embasamento na casa, uma vez que já foi apresentado para a população. O objetivo da audiência pública é exatamente esse: apresentar o projeto, permitir com que as pessoas, os vereadores presentes, possam fazer seus questionamentos e, a partir daí, iniciar um processo de discussão dentro da casa. Nós vamos passar esse projeto pela Comissão de Legalidade, passar pelas comissões de mérito, só aí, depois de 2 votações, ir ao prefeito para que ele possa sancionar e virar lei no município de Campinas. Rápido intervalo e em 2 minutos, o trânsito de Campinas em tempo real. Hoje é dia do Orgulho Autista. Confira o seminário sobre o tema. Os adolescentes da Fundação Casa que estão no projeto Musicasa e tudo sobre as seleções brasileiras feminina e masculina. Não saia daí, tem muitas informações aqui no Câmara Notícia. TV Câmara e Polícia Militar. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco do Disque Denúncia. O telefone 181 que você liga de forma anônima não é identificado. A sua informação é direcionada para a Polícia Militar. Você deve usar esse número para passar denúncias que você tem conhecimento, com o máximo de detalhes possíveis. Um local que vende drogas próximo à sua casa, um local que são desmanchados veículos roubados ou furtados, uma mulher que está sofrendo lesões ou ameaças do seu marido, crianças que estão sendo violentadas, crimes ambientais que estão ocorrendo. O Disque Denúncia é uma arma muito importante na sua mão. Ligue para o 181. Polícia Militar, você pode confiar. Mudar o rumo da educação no país. Como transformar a realidade do jeito certo. Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Meio-dia e 43, estamos ao vivo na primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. Como prometido, vamos dar um giro pela cidade para conferir o trânsito pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Mapa na tela, centro da cidade neste exato momento. Estamos vendo aí Moraes Salles com a José Paulino. Trânsito tranquilo agora, em hora do almoço também, muitas pessoas se deslocando. A gente viu um trânsito um pouquinho mais carregado, mas era porque o semáforo estava fechado. E agora Francisco Glicério ali próximo a Benjamin Constant, descendo essa rua. Você sai na prefeitura na Anchieta, então motorista que precisa pegar o centro da cidade pode ficar tranquilo. Vocês estão acompanhando, o centro da cidade está com o trânsito livre nesta terça-feira, o que é sempre uma boa notícia. Então o centro da cidade está ok. Assim que acabar o Câmara Notícia, o jornal, você que precisa ir ao centro da cidade sabe que pode contar com essas duas avenidas. Hoje é comemorado o Dia do Orgulho Autista. Para falar sobre este assunto, a Escola do Legislativo aqui da Câmara promoveu um seminário com profissionais ligados ao tema. A vida me transformou há 7 anos, quando meu filho nasceu com síndrome de Down. 3 anos depois, Rafael também apresentou sintomas de autismo. Ele começou a apresentar alguns quadros de regressão de habilidades que ele já apresentava.
né? Então, o Rafael era uma criança que já falava algumas pequenas palavras, que olhava nos olhos, que dava tchau, que jogava beijo, que fazia imitações motoras, que imitava os vídeos que ele assistia. E, aos poucos, isso aconteceu progressivamente, ele foi perdendo essas habilidades. Então, isso nos deixou muito preocupados num primeiro momento. Andréa é um exemplo de mãe que luta todos os dias para inserir o filho na sociedade, ajudando também outros pais a incluir os pequenos, principalmente no universo escolar. Eu não quero isso para nenhum outro pai, eu não quero isso para nenhuma outra mãe. E como essas questões todas começaram a aparecer conforme a demanda social do Rafael começou a aumentar, que foi o período que entrou na escola, foi que a gente escolheu a inclusão escolar como foco. Andréa e mais outros profissionais ligados ao tema participaram do seminário que promoveu palestras voltadas ao Dia do Orgulho Autista. Eu estou já no meu 3º biênio aqui à frente dessa comissão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E à frente dessa comissão, sem sombra de dúvida alguma, eu tenho feito um trabalho aqui na nossa cidade de Campinas e aqui na Câmara Municipal de Campinas, que é justamente a inclusão. Recentemente nós tivemos aí alguns projetos que foi de minha autoria, do vereador Cirilo, para que nós possamos cada vez mais incluir os autistas. Entre os assuntos discutidos estavam o diagnóstico, tratamento e direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O evento, promovido pela Escola do Legislativo, a Elecamp, contou com a presença da população e de parlamentares da casa. Já foi o tempo em que as pessoas que tinham algum tipo de deficiência ou necessidade especial viviam à margem da sociedade. Hoje há todo um movimento de trabalhar e preparar a sociedade para incluir essas pessoas no dia a dia, no ambiente escolar, no ambiente dos clubes e até no ambiente familiar, né? Então isso é fundamental para garantir esse passo de favorecer a inclusão dessas pessoas e que elas possam ser tratadas e vistas com respeito e com a dignidade que elas merecem. 42 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na Fundação Casa, na região de Campinas, vivem a expectativa de se apresentar em São Paulo no projeto Musicasa, uma oportunidade para mostrar o talento antes despercebido por muita gente. As notas do violão passavam longe da realidade, diversas vezes tumultuada desses jovens. Muitos deles só tiveram o primeiro contato com um instrumento musical depois de ingressarem em um centro de atendimento socioeducativo ao adolescente, instituição ligada à Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania. Agora, eles terão a oportunidade de se apresentar no Festival Musicasa, na capital paulista. O evento reúne 480 jovens que cumprem medidas de internação em 55 centros da Fundação Casa em todo o estado de São Paulo. É um movimento para dar outras oportunidades para o adolescente, para ele conhecer outras culturas, né, da que ele vem vivenciando até então. E eu vejo que motiva, né, eles a participarem, a integrar com outras pessoas, né? O Musicasa é um projeto estadual, né? Então isso motiva a equipe a trabalhar com eles e a eles de participarem. Da região de Campinas, 42 adolescentes vivem a expectativa de exibir um talento antes adormecido. Mas não são apenas eles que precisam controlar a ansiedade. Eu estou bem ansiosa também, confiante, porque, nossa, eles estão se empenhando bastante, a equipe. Acho que está todo mundo aí na expectativa, né, do evento em si. Mas não é só música, não. Como aqui, esses jovens têm acesso a diversas atividades, como a capoeira, por exemplo, eles poderão colocar em prática nessa apresentação lá em São Paulo. Assim, é uma chance tanto para mostrar a própria evolução para se reintegrar à sociedade. Muitos dos jovens que vêm aqui para nós cumprir medida socioeducativa não tiveram, né, a oportunidade de ter contato com as linguagens das artes e cultura que são trabalhadas aqui no centro, né? Então muitos centros têm violão, capoeira, musicalidade, algumas oficinas com as quais os jovens não tiveram contato antes de entrar aqui. Então, a partir do momento que eles entram aqui na Fundação Casa, eles têm contato com essas oficinas, eles conseguem reproduzir o que aprenderam, o quanto que eles evoluíram. Em busca de um lugar ao sol,
Os adolescentes passam os dias das medidas socioeducativas aprendendo novos passos de uma caminhada com mais esporte, arte e cultura presentes no dia a dia. É muito importante a presença da arte e cultura dentro da medida socioeducativa, porque é mais um caminho, mais uma possibilidade da gente oferecer outros meios para esse jovem ser reinserido na sociedade. Eu acho que a cultura, que a música, ela pode fazer com que as pessoas, às vezes, descarreguem algumas frustrações, algum nervoso, alguma ansiedade, né, alguma alegria, né, de uma forma saudável e produtiva socialmente. Para isso, as portas estão abertas. Basta agarrar as oportunidades oferecidas agora. Uma nova oportunidade, né? Para mim, né? Agora tá sendo da hora, legal, tô aprendendo. Cada dia que passa, tô gostando mais. E tá sendo legal. O Festival Musicasa está acontecendo no Sesc Santo Amaro desde a semana passada. O dia da apresentação dos jovens varia de acordo com a região do estado e não é divulgado com antecedência por estratégia da organização. Vamos lá para o esporte agora? Vamos ao cenário do esporte, porque daqui a pouco tem decisão na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Às 4 horas da tarde, a seleção brasileira enfrenta a Itália. É um grande jogo que não pode perder. A seleção brasileira, provável escalação, se tiver já pode colocar aí na tela para a gente poder acompanhar junto com os amigos de casa. Agora sim, Bárbara no gol, Letícia lateral direita, Kathleen, Mônica dupla de zaga e a Tamires é a lateral esquerda. Meio campo de Luana e Thaísa, um pouquinho mais à frente Debinha, a Rainha Marta, a nossa esperança, Andressa Alves e na frente a Cristiane. Boa sorte às comandadas do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, e amanhã a gente conta o resultado aqui para vocês. Última rodada da primeira fase, tem que ganhar, o empate também classifica, mas vai com moral a próxima fase em caso dos 3 pontos. Hoje à noite tem seleção brasileira masculina na Copa América. Em Brasil e Venezuela, às 9h30 da noite, também nós vamos desvendar os mistérios do técnico Tite, né? Não revelou a escalação, mas para vocês a gente fala aí a provável. Alisson no gol, Daniel Alves na lateral direita, Marquinhos e Thiago Silva dupla de zaga e o Felipe Luiz na lateral esquerda. Meio campo de Casimiro, novidade, hein? Arthur deve entrar no lugar de Fernandinho, o contestado Fernandinho do 7-1. De um lado, David Neres, centralizado Felipe Coutinho, o Richarlison, que tem sido um dos melhores jogadores da seleção, e o Roberto Firmino deve permanecer no ataque com o Gabriel Jesus no banco de reservas. Lembrando, a seleção venceu a Bolívia na estreia por 3-0 e agora tem mais um duelo que deve ser tranquilo, pelo menos na teoria. Amanhã a gente também conta o resultado desta partida. Pausa no futebol, vamos falar sobre basquete? Veracruz foi a Blumenau, venceu as donas da casa, no sufoco, na prorrogação, 91-86. No tempo normal, terminou empatado em 76, e aí na prorrogação, destaque para Ariadna. Falamos dela ontem aqui no Jornal Câmara Notícia. A cubana terminou com 31 pontos e 5 rebotes. Agora são 15 jogos e 15 vitórias. Foi difícil, mas a equipe segue invicta, é o basquete campineiro na liga. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 5 horas da tarde tem a segunda edição. Até mais. Tchau, tchau.